Oi, oi, pessoal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de esfera, que é o último corpo redondo que ficou faltando para a gente ver, tá? E o que que é uma esfera? Nada mais é do que, né, um sólido, né, um corpo redondo, cujo centro dessa esfera, ligado a qualquer ponto da extremidade, vai ser sempre o valor do raio. Então, esse ponto aqui até essa extremidade é o raio dela. Se a gente passar desse ponto até outra extremidade, vai ter o mesmo valor e assim sucessivamente. Lembrando que isso aqui, né? Uma esfera, ela tem o formato de uma bola de futebol, tá? E ela pode se apresentar desse jeito. No livro de vocês, vocês vão ver esse conteúdo na página 151. É legal dar uma olhada também, ó. Aqui a gente tem uma esfera, ela tá melhor desenhada, né? Consequentemente, por ser uma esfera do livro. Ó, centro O, e aqui a gente tem o raio, tá? E o que mais que a gente vai ver em relação a isso? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor como é que ela se comporta. Uma esfera ela pode ser cortada por um plano qualquer, tá vendo essa esfera aqui? Ela tem um plano, tá? Como se fosse uma folha de papel cortando ela no meio, e a gente tem um outro plano cortando ela aqui em cima. Isso aqui, quando a gente faz esse corte, é o que a gente chama de seção plana, tá? Quando esse plano corta exatamente no meio dela, a gente vai ter a maior área de um círculo formado aqui no meio. Tá? Imagina que a gente pega uma bola de futebol sólida e a gente corta ela no meio. A gente vai observar que ela forma uma circunferência, tá? Nesse corte. Se a gente cortar exatamente no centro, a gente vai ter o maior círculo possível. Se a gente cortar ela mais para cima ou mais para baixo, ele também vai formar um círculo, tá? Só que menorzinho. Então vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ver como é que esses exercícios podem aparecer para a gente, tá? Na lista de exercícios. Calcular o raio R1 de uma seção plana de uma esfera de raio de 13 centímetros e que a distância dessa seção ao centro da esfera é 5 centímetros. Então, o que ele está falando aqui? Eu não desenhei aqui porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer tão perfeitamente assim, como está no livro de vocês na página 152. Olha o que acontece aqui, é que a gente tem uma esfera, tá? E ela foi cortada por um plano qualquer acima do centro. Olha, aqui a gente tem exatamente o centro da esfera, e ele está afirmando no enunciado que esse plano se cortou, né, na esfera a 5 centímetros do centro, tá vendo? Então aqui ela formou-se, ele cortou a 5 centímetros do centro, tá? E ele afirmou também que o raio dessa circunferência é 13 centímetros, ó. Então, o raio aqui, olha, a distância do centro até qualquer extremidade da esfera tem 13 centímetros. Aí ele está perguntando qual é o raio dessa nova circunferência que ela foi cortada aqui em cima. Ela cortou aqui em cima e formou-se um círculo, tá vendo? Ele está perguntando qual é esse raio aqui de cima. O que a gente pode observar aqui, ó? Que essa distância vai ser um cateto, olha só, formou-se um triângulo, um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Então aqui a gente tem um cateto, aqui a gente tem o maior lado desse triângulo, que seria o raio, que é 13 centímetros, e o raio dessa circunferência que se formou aqui em cima, olha, é o que ele está pedindo para a gente descobrir. Ele está pedindo para a gente determinar, né, esse raio daqui. Então, com essa relação aqui, a gente pode usar Teorema de Pitágoras, tá? Eu desenhei esse triângulo aqui, ó, tá? Que seria o raio dessa nova circunferência que tá aqui. A distância do centro até esse plano aqui, ó, seria esses 5 centímetros. E o raio dessa circunferência, dessa esfera, né? 13 centímetros, então ele está aqui. Então aqui a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, que é a fórmula que a gente já está cansado de usar, né? Que é hipotenusa, que é o maior lado, elevado ao quadrado, igual aos outros dois catetos elevado ao quadrado, tá? Então, o maior lado é 13, não é isso? Então, vai ficar 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais o r, 1 ao quadrado. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, eu vou começar a resolver isso. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E r ao quadrado aqui eu repeti. Agora, né, como a gente quer determinar a medida desse raio, a gente vai colocar todos os números para um lado e todas as letras para o outro. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, que nós vamos fazer, é pegar o 25, passar pelo mesmo lado do 169 e trocar o sinal dele. 169 menos 25 igual a r ao quadrado, tá? Aí eu fiz essa subtração aqui, vai dar 144, que eu já inverti tudo, ó. Então, o nosso raio ao quadrado vai ser igual a essa subtração que vai dar 144.
Raiz quadrada de 144, 12, tá? Então, o que a gente tirou de conclusão aqui? Que a medida, tá, desse lado desse triângulo retângulo vai ser 12 centímetros. Então, consequentemente, olha, o raio dessa circunferência aqui, que esse plano cortou, né, essa esfera mais aqui para cima, vai ter 12 centímetros aqui, tá? Lembrando uma coisa muito importante, gente, diferença de sólido, de uma esfera, para uma circunferência. Uma esfera, né, ela é em 3 dimensões, então que seria, por exemplo, um formado como uma bola de futebol, por exemplo, é uma esfera, tá? E uma circunferência, ela é uma figura em 2 dimensões, como se a gente pegasse, por exemplo, né, e desenhasse uma circunferência num papel. Ela tem 2 dimensões, né? O x e o y aqui. Então, isso aqui seria uma circunferência, tá? Então, circunferência, 2 dimensões e esfera, 3 dimensões. É o sólido mesmo, tá? Então, esse aqui foi o exemplo 1. Uma outra coisa importante que a gente vai precisar também são essas fórmulas aqui, ó. Fórmula do volume vai ser 4 vezes o π vezes o raio elevado ao cubo sobre 3. E a área da esfera, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. 4 vezes π vezes raio elevado ao quadrado, tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que a gente pode trabalhar com essas duas fórmulas aqui. Uma esfera tem um raio de 9 centímetros. Determine a área e o volume dessa esfera. Então, vamos lá. O volume, né, que ele está pedindo, essa fórmula aqui que a gente acabou de mencionar. Vou substituir o valor do raio aqui, que é 9, né, que ele afirmou no enunciado. Então, 9 elevado ao cubo, a primeira coisa que a gente vai resolver aqui. Vai ficar 4 vezes π vezes 9 ao cubo sobre 3. 9 elevado ao cubo vai ser o 9 multiplicado 3 vezes. 9 vezes 9 vezes 9, tá? Vai dar 729 aqui. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 729 dividido por 3. Vou multiplicar 4 vezes 729 e vou dividir o resultado por 3. E o π a gente coloca ele junto aqui. Nessa multiplicação com essa divisão, a gente vai encontrar 972 π. Seria o volume dessa esfera, tá, em centímetros cúbicos. Se vocês quiserem, se o problema pedir, a gente pode substituir o valor do π, tá, com o valor aproximado que ele der. A gente sabe que o valor aproximado é 3,14, então a gente pode fazer essa substituição aqui. Então, 972 vezes 3,14, vamos encontrar um valor aproximado de 3.052 centímetros cúbicos, já que a gente está falando de volume. Vai ser o volume dessa esfera, tá? Para a gente encontrar a área dela, o que é a área? É só a casquinha dela. Imagina que a gente tem uma bola, né? Uma bola de futebol, aquelas de plástico, e a gente quer determinar, por exemplo, o material que a gente usa para a construção dela. Só esse plástico que envolve essa bola de futebol. Isso já seria a área, né? A gente não calcula o volume, a parte interna, só a parte do lado de fora. A área é essa fórmula aqui, 4π vezes raio ao quadrado aqui. Só substituir o raio, 9 ao quadrado vai dar 81. 81 vezes 4, aí é que eu já fiz a substituição do π, tá? Se ele pedir, vocês substituam, senão não tem necessidade. Então, 4 vezes 3,14 do π vezes 81, vamos encontrar um valor aproximado de 1.017 centímetros quadrados, vai ser a área dessa esfera, tá? Então, esse aqui foi o nosso exemplo 2. Vamos para o exemplo 1, no caso, né, de volume e área. Vamos para mais um aqui, mais um exemplo que vai ajudar a gente na resolução dos exercícios. Uma seção plana de uma esfera distante, raiz quadrada de 5 do centro. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma esfera qualquer, tá? E há uma distância, que é o centro, que a gente pode chamar de O. E uma distância de raiz quadrada de 15 do centro dessa esfera foi cortada por um plano. Então, aqui em cima a gente pode botar um plano qualquer, tá? Ele cortou essa esfera aqui em cima. E a distância desse plano ao centro da circunferência, ele está afirmando que é raiz quadrada de 15, tá? Aí logo depois ele fala o seguinte, corta uma esfera no formato de circunferência, e o raio dessa circunferência que ele formou-se aqui em cima é 1 centímetro. Ó. Acontece mais ou menos isso daqui, ó. Esse desenho aqui tá melhorzinho, ó. Imagina que é a seguinte situação, que a gente tem o centro, a distância do centro até esse plano, ele está afirmando aqui que é raiz quadrada de 15, então coloquem raiz quadrada de 15 aqui. E o raio dessa circunferência que ele se formou aqui em cima, ele está afirmando que é 1 centímetro.
Então, aqui a gente tem 1 centímetro, tá? Botei ele aqui. Aí ele pede para a gente determinar o volume dessa esfera e o seu raio. Ó, determine o volume dessa esfera e seu raio. Primeiro vamos determinar o raio aqui, que seria essa medida, né? Que estaria do centro da circunferência até a extremidade aqui. O que a gente pode observar? Que a gente tem aqui um triângulo retângulo. Então, a gente pode determinar o raio por teorema de Pitágoras, tá? Que vai ser o maior lado elevado ao quadrado igual aos outros dois lados elevado ao quadrado, tá? Então, ó, r ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá legal? Ficou desse jeito aqui. 15 ao quadrado, como é que a gente resolve isso? Vai ser raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15, tá? 15 vezes 15, a gente multiplica, né? Aí a gente vai encontrar o resultado. Vamos ver quanto que dá aqui que eu não lembro. 15 vezes 15, a gente vai encontrar 225. Então, vai ser raiz quadrada de 225. Deixa eu botar no papelzinho aqui pra gente entender melhor. Ó, raiz quadrada de 15 multiplicado duas vezes, né? Vai ser raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15, que isso vai ser igual a raiz quadrada de 225, que por sua vez 15 vezes 15 vai ser 225, então essa raiz quadrada aqui vai ser igual a 15, tá? Então toda vez que aparecer uma raiz quadrada qualquer elevada ao quadrado, vai ser exatamente igual ao próprio número sem a raiz quadrada. Então, por exemplo, raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado vai ser igual a 12. Raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado vai ser igual a 8, tá? A gente já falou sobre isso em alguma aula anterior, tá? Então, aqui vai ser 15, aqui vai ser 1. Somando aqui vai dar 16, joga a raiz quadrada para cima do 16, né? Raiz quadrada de 16 é 4, uma vez que 4 vezes 4 é 16. Encontramos o raio aqui dessa circunferência, tá? Então, o raio seria aqui o valor de 4 centímetros. Ele pediu para determinar o volume também, já substitui na fórmula direta aqui, ó. 4 da fórmula, vezes o π, que eu substituí 3,14, vezes o raio, que nós encontramos 4 aqui sobre 3. Multiplica, 4 vezes 4 vezes 3,14. O resultado, dividindo por 3, vamos encontrar o volume aproximado de 16,74 centímetros cúbicos, tá? Essa seria a número 2. Vamos para a última aqui, tá? O último exemplo. Uma esfera foi inscrita em um cubo, onde a aresta desse cubo é 2 centímetros. Calcular o volume dessa esfera, a área da esfera, o volume do cubo e a razão entre o volume do cubo e a esfera. Então, olha só. Primeira coisa, gente, que quando a gente fala que a gente tem uma circunferência inscrita dentro de um cubo, isso quer dizer que essa circunferência ela está dentro desse cubo, tá? Em 3 dimensões ela apareceria desse jeito aqui, tá legal? Se a gente visse ela de frente, uma figura dentro de cubo, de frente, assim, ela estaria desse jeito aqui. A gente tem um cubo, a aresta que ele está afirmando que é 2 centímetros, tá vendo? Então estaria aqui. E para a gente determinar, a gente precisa do raio para determinar o volume dessa esfera que ele está pedindo, não é? Então, se essa distância total aqui é 2 centímetros, consequentemente o raio vai ser a metade de 2, que é 1. Então, o nosso raio dessa circunferência aqui vai ser 1 centímetro. Com isso, a gente pode determinar o volume. O volume vai ser 4 vezes π vezes o raio, que é 1 elevado ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado, desculpa, elevado ao cubo, ó, desse jeito, sobre 3. 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? 1 vezes 4 vai ser 4 mesmo, né? 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso aqui eu não dividi, tá? Mas se quiser, pode dividir que também vai dar certinho, tá? Como essa divisão não ia dar o número inteiro, eu deixei assim mesmo. Então, esse aqui seria o volume. Para a gente determinar a área da esfera, só substituir na fórmula da área, né, o raio, que a gente encontrou 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, vezes esse 4π aqui da frente, que vai acabar dando 4π centímetros quadrados, a área dessa esfera. Ele também pediu aqui o volume do cubo, né, o volume desse quadrado, desse cubo aqui. Lembrando que a gente já viu nas últimas aulas como é que a gente calcula o volume de um cubo. É sempre a aresta elevada ao cubo, tá? Para quem não lembra, essa é a fórmula. Então, a aresta elevada ao cubo, a aresta aqui é 2, né? Então, aqui vai ser 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 centímetros cúbicos. Vai ser o volume desse cubo. Como aqui no finalzinho está pedindo a razão entre o volume do cubo e da esfera, o que seria isso? Razão do volume do cubo sobre o volume da esfera. Então, aqui eu chamei de VC o volume do cubo,
tá? E o volume da esfera eu chamei de VE, tá? Quando a gente fala de razão de um para outro, a gente sempre coloca em forma de divisão, o primeiro sobre o segundo. Como é o volume do cubo sobre a esfera, o volume do cubo, 8 centímetros. Vou substituir aqui no numerador. O volume da esfera a gente encontrou aqui com 4π sobre 3. Vou substituir aqui no denominador, vai ficar desse jeito. Lembrando que como a gente faz agora? Divisão de um número inteiro por uma fração, tá vendo? Se traz aqui da fração um pouquinho maior. O que a gente pode fazer aqui para resolver isso? Eu vou repetir o numerador, que é o 8, e essa fração de baixo eu vou inverter multiplicando. Então, aqui, né, 4π sobre 3. Então, eu vou inverter ela, vai ficar 3 sobre 4π, inverti, ó, aqui, e vou multiplicar esse resultado, tá? 8 vezes 3, 24. E aqui embaixo vai ficar 4 vezes π, né? O π eu substitui o valor aproximado dele com 3,14, que nossa multiplicação nós vamos encontrar 12,56, tá? Então, vai ficar 24 sobre 12,56. Nessa divisão aqui, a gente vai encontrar o valor aproximado de 1,91. Então, essa daqui vai ser a razão entre o volume do cubo e o volume da esfera, tá legal? Eu achei interessante passar isso aqui porque esse tipo de questão costuma cair muito em concursos, em vestibular, tá? Então é interessante vocês saberem como é que a gente determina uma razão desse tipo aqui, tá?